Comumente na nossa sociedade, todos os profissionais que cometem algum erro são responsabilizados pelos equívocos que vêm a cometer no exercício de suas respectivas profissões. Mas já parou para se perguntar que por quais motivos tão raramente os juízes brasileiros são tão protegidos e tão, digamos assim, incólumes às punições que são mais do que devidas àqueles que agem com imprudência e imperícia no exercício da sua função laboral? É sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo de hoje, portanto, assiste até o final. Não compete a nenhum juiz brasileiro a decidir, tomar suas decisões com base em achismos, tampouco com base na sua religião, tampouco nos seus princípios e valores morais. Também não é cabível que eles venham a decidir com base na cor de pele ou na classe social da pessoa que eles vão ter que julgar. Tampouco não tem o direito nem a prerrogativa de induzir uma criança vítima de estupro a continuar com a gestação, pondo em risco a sua própria vida e até contra a sua própria vontade. Quanto maior o poder e maior a benesses que advém de um cargo público, maior também deve ser o nível de fiscalização e principalmente de punição para aqueles que venham a exorbitar do poder que detém em mãos. Todos nós já sabemos que juiz não é nenhum Deus. Porém, o que nós precisamos entender e estabelecer de uma vez por todas é quando essas pessoas que exorbitam do poder que detêm vão ser devidamente processadas e punidas por isso. Todos nós sabemos que vários outros profissionais de outras categorias, como médicos, engenheiros, arquitetos, todos eles que cometem algum tipo de equívoco no exercício de suas profissões, eles se responsabilizam e são responsabilizados pelos erros que cometem. Porém, com os juízes há uma certa incolumidade que perpassa nessas pessoas, que dá uma impressão de que eles podem fazer o que quiserem, decidir da maneira que bem entenderem, e chegarem à conclusão que eles bem entenderem pessoalmente e nada vai acontecer contra eles. E as coisas não são dessa maneira, visto que até que uma decisão venha a ser revogada, ela já tem produzido seus efeitos. E dependendo da forma como essa sentença é proferida, uma pessoa pode até ter a sua vida consideravelmente impactada, principalmente quando se trata de uma decisão, por exemplo, interlocutória, que são aqueles deferimentos de pedidos que concedem algum tipo de tutela, seja provisória ou de emergência. Visto que, nesses tipos de decisões, se o magistrado não tiver a devida acuidade com o que vai fazer, os efeitos que ocasionam na vida de uma pessoa podem ser bastante graves para ser ressarcidos. Não são devidamente punidos pelos erros que cometem com base nos ditames dessa lei orgânica da magistratura. Dentre os motivos pelos quais um juiz pode vir a perder o cargo está diante de uma ação penal por crime comum ou de responsabilidade, ou em procedimentos administrativos, que é inerente ao tribunal. Ou seja, é aquele velho jargão no ramo jurídico em que digamos assim, os ditames pelos quais alguém pode vir a ser punido são postos de forma muito subjetiva, que abrem margem demais para múltiplas interpretações, para vários tipos de acobertamento de crimes que possam vir a acontecer e que, de fato, não resolve o problema, que é a má interpretação, ao mau uso da lei e a incoerência na forma da hermenêutica que é utilizada por muitos juízes para proferir suas sentenças. Para quem não está familiarizado com o mundo jurídico, a hermenêutica é a aplicação da lei em determinados casos concretos. Quando um juiz vai apreciar um fato como sendo típico ou como sendo criminoso ou ao contrário aos ditames da lei, ele faz esse juízo de admissibilidade, que é verificar se de fato algum indivíduo incorreu naquele delito, com base no que está expresso e escrito na lei. Então esse procedimento é chamado de hermenêutica. E para uma errônea interpretação, diante de um equívoco ou de uma má interpretação, os juízes praticamente não têm nenhum tipo de punição. E é exatamente que fala sobre isso no artigo 41, que eu vou colocar na tela para vocês acompanharem a leitura agora. O artigo 41 diz o seguinte: salvo os casos de improbidade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar,
ou pelo teor das decisões que proferir. Eu não vou comentar a respeito dos tipos de punições que podem vir a ser aplicadas e constantes no artigo 42, porque são bastante brandas e raríssimas, com exceção da demissão, que, mais raro ainda, é difícil de acontecer. A não ser quando o juiz cometa algo muito absurdo ou faça algo grande demais, assim, uma coisa muito absurda, como foi o caso daquele ex-juiz Lalau, o juiz conhecido por juiz Lalau, mas que se chama juiz Nicolau dos Santos Neto, que fez um desvio de verba imenso, que deveria ser destinado à construção de um tribunal, e ele desvirtuou esse capital para o seu próprio bolso. E depois de um processo, depois de muitas investigações, finalmente veio a ser destituído do cargo. Já o dispositivo referente ao artigo 49 dessa mesma lei orgânica da magistratura fala sobre a responsabilidade do juiz por perdas e danos diante da imperícia ou da falta de acuidade no exercício da magistratura. Porém, é uma lei completamente subjetiva e que não dá margem de interpretação para que nós venhamos estabelecer como esse dispositivo de lei possa vir a ser aplicado de forma a punir eficazmente um mau profissional da magistratura. O que, como eu falei e reitero, abre margem para que várias impunidades possam vir a acontecer. Enquanto tiver esse tipo de dispositivo de lei, no qual esses magistrados, esses péssimos juízes, tiverem à sua disposição ditames tão brandos, em que eles possam fazer o que quiserem, decidir da maneira que bem entenderem, e aplicarem a hermenêutica que bem entenderem, sem ter o mínimo de acuidade e responsabilidade social, e responsabilidade com as vidas que vão se julgar, vai continuar acontecendo um mar de arbitrariedades, um mar de pessoas prejudicadas, lesionadas, e não adianta depois dizer que pode vir a recorrer da sentença, ou fazer alguma outra coisa, ou até mesmo buscar brechas na execução quando a sentença não for transitada de julgado, porque esses ditames só atrapalham, só constrangem a grande maioria das pessoas, que por sinal não tem acesso a bons advogados, que por sinal também são extremamente raros e escassos no mercado de trabalho. Há uma quantidade imensa, mas há uma qualidade baixíssima de profissionais no mercado. E até que esses profissionais sejam encontrados, que é bastante raro, a maioria se volta para o funcionalismo público diante das baixas remunerações do setor privado, até que alguma pessoa encontre um bom advogado, ou ela não vai ter condições de pagar, ou não vai ter o devido acesso no tempo correto. Então, há um problema generalizado no atual cenário do meio jurídico brasileiro, em que precisa ser revisto imediatamente. Tanto os juízes precisam dessa fiscalização mais aprofundada e a devida punição cabível para aqueles que exorbitam do seu poder, quanto o Poder Judiciário também deve fornecer para as pessoas uma assistência judiciária, uma assistência advocatícia mais adequada, o que não está acontecendo no momento. Eu espero que, de alguma maneira, esse conteúdo tenha servido para uma reflexão e para que vocês fiquem atentos, visto que qualquer pessoa, mesmo que tenha um direito previsto em lei, ela pode vir a ser vítima de algum tipo de injustiça por parte da nossa justiça brasileira, que, por sinal, já é bastante conhecida por sua insegurança jurídica. Esse vídeo não é nenhuma tentativa de fazer algum tipo de sensacionalismo, mas sim de um alerta para que as pessoas fiquem atentas em relação a isso. É óbvio que vários noticiários já têm divulgado muitas notícias arbitrárias e decisões estapafúrdias que muitas pessoas empossadas no cargo de juiz estão fazendo, inclusive nesse exato momento. Mas também é uma forma de ficarmos atentos e exigirmos das autoridades competentes que fiscalizem esses magistrados, que incentivar as pessoas também a não baixar a cabeça para essas pessoas e denunciarem esses juízes. Não devemos ter medo de enfrentar essas pessoas com base naquilo que elas podem vir a fazer diante do poder que ocupam pelo cargo que estão lotados. Mas sim, lutar pelos nossos direitos em prol da nossa verdade e do cumprimento fiel da lei. Que, por sinal, no artigo 37, caput da Constituição Federal, há um princípio, que é o princípio da moralidade, que faz com que todos aqueles que ocupam um cargo público ajam de forma proba, íntegra e profissional para com aqueles que dependem de algum tipo do funcionalismo público. Eu agradeço pela atenção de vocês, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês de alguma maneira, que sirva de reflexão,
e até o próximo vídeo.